Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida Ferreira Brunk, conhecida como professora Cidinha. Eu sou formada em Biologia e Química. Tenho 4 pós-graduações e fiz as disciplinas do mestrado dentro de Ecologia. E hoje venho trabalhar com vocês sobre o reino plantário, evolução e classificação das plantas. A minha aula, ela tem o objetivo de comparar as características de diferentes grupos de vegetais, compreendendo sistemas de classificação das plantas e o processo de transmissão das características hereditárias entre os diferentes grupos vegetais. Quem de vocês lembram, pessoal, do reino plantae? Lembram? Reino plantae ou reino metapeta. Esse reino, ele é constituído pelos seres eucariontes. O que é ser eucarionte? São seres que têm um núcleo completo. Autotróficos, que é os seres autotróficos que produzem seu próprio alimento, que são a fotossíntese, e pluricelulares, ou seja, que contém várias células. E agora eu lanço uma perguntinha a vocês. Por que a mata de araucárias está desaparecendo no sul do Brasil? 5 minutinhos para que vocês possam analisar, pensar e responder à professora. Muito bem! Hoje, pessoal, resta no estado do Paraná apenas 8% de áreas em bom estado de conservação. A condição dos campos naturais é ainda mais dramático. Originalmente, eles ocupam 13% de todo o território paranaense, caracterizando as paisagens de maior altitude do planeta estadual. E apenas, pessoal, 1% de bom estado de conservação. Mais uma questão para que vocês possam refletir. Considerando que a planta obtém energia a partir dos produtos da fotossíntese que realiza, por que então é preciso uma solução nutritiva em suas raízes? 5 minutinhos para que vocês possam refletir. Muito bem, está correto a resposta de vocês. Os vegetais necessitam de nutrientes minerais, como por exemplo, nitrogênio, o fósforo, o potássio, para a síntese de compostos orgânicos, como por exemplo, proteínas, o ATP, e os ácidos nucleicos, e entre outros. E agora nós vamos falarmos sobre os 4 grupos de plantas dentro do reino plantae. Eu tenho as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos falar agora do primeiro grupo, briófitas. As briófitas, ela foi invasora do ambiente terrestre pelas plantas. Iniciou-se com as briófitas, ainda dependente de água para a reprodução e corresponde ao primeiro grupo de vegetais a apresentar tecidos. As suas características elas são do grupo de planta mais simples, elas são de pequenos porte, elas são avasculares, elas necessitam de lugares úmidos para a reprodução e elas não possuem caule, folhas e nem raízes. Agora vamos falarmos do segundo grupo, as pteridófitas. A novidade evolutiva dentro do grupo das pteridófitas é a presença dos vasos condutores da seiva. E isso permitiu um aumento de tamanho nesse grupo. Então, essas plantinhas aumentaram seus tamanhos. E as características das pteridófitas são
elas são agora vasculares. Elas também precisam de água para se reproduzir. E elas agora possuem caule, folhas e raízes. E o terceiro grupo é a gimnosperma. A gimnosperma, né, o que deu de origem foi o tamanho e a semente. A gimnosperma foi essencial para a ocupação do ambiente terrestre, pois agora há independência da água para a reprodução. Suas características são plantas mais complexas, elas são vasculares, elas têm a proteção do embrião, as sementes são nuas e elas não dependem de água para a reprodução. A última planta, né, que nós vamos falarmos é angiospermas. As angiospermas são plantas completas, né? As angiospermas, elas apresentam frutos e flores. As angiospermas são as plantas com flores e frutos. Essas características é uma novidade evolutiva, permitindo uma maior variedade de estratégias de polinização. As características delas são grupos mais diversificados e eles são dominantes. Eles contêm flores e frutos, grande quantidade de espécies. Essas plantas, elas são vasculares, ou seja, ela tem seus vasos condutores e elas não dependem de água para a reprodução. Nesse momento, passarei uma atividade a vocês. No mercado, você já deve ter percebido diversos tipos de frutos. E agora, então, em duplas, vocês irão fazer uma pesquisa sobre a importância dos frutos para a natureza e também para os seres humanos. E em qual dos grupos dos seres vivos surgiu essas características? Muito bem, pessoal, é isso aí. Os frutos são importantes, pois serve de proteção ao embrião e contribui para a alimentação de outros seres vivos. Eles favorecem também a dispersão de sementes e, consequentemente, o maior alcance de espécie vegetal do ambiente. O grupo que apresenta os frutos são as angiospermas. Segunda atividade. Nesse momento, vocês irão fazer a segunda atividade, onde vocês irão fazer a diferença das briófitas e das pteridófitas. 5 minutinhos, pessoal, para que vocês possam identificar as características das briófitas e das pteridófitas. É isso aí, pessoal! As características compartilhadas entre os dois grupos é que ambas dependem da água para a reprodução e não possuem semente. E as características que apenas as pteridófitas possuem é que elas são vasculares e possuem raiz, caule e folhas. Nesse momento agora, nós vamos fazermos uma viagem virtual. Uma viagem virtual na Universidade Livre do Meio Ambiente. Vamos dividir em grupo. A professora trouxe 2 viagens. E logo após, nós vamos trabalharmos com o joguinho do Jamboard. Espero que nessa aula vocês conseguiram, identificar e comparar as características dos diferentes grupos vegetais, compreendendo o sistema de classificação das plantas de acordo com a formação de tecidos verdadeiros e a presença de vasos condutores, surgimento de semente e, por último, presença de flores e frutos. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido as diferenças das nossas briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Muito obrigada pela atenção de todos.